Agora foi? Olá, José. Boa Tudo noite. bem? Boa noite, tá me vendo? Estou te vendo, tudo jóia? Tudo, e você, professor? Maravilha. Boa noite Preparando a material, todos. preparando material aqui. Difícil, hein? A gente se falar, hein? Né, mas agora vai, hein, José? Agora deu certo. Tá tudo bem, o som tá legal, a imagem tá Tá tudo boa. ótimo. Então Para tá você bom. também aí, a Tô iluminação aí tá só, legal? tá legal. Tô só atualizando aqui para poder verificar como que a Maravilha. gente vai fazer para assistir isso aqui. Mas vai dar tudo certinho. Que bom que conseguimos casar as agendas, né? Olha, foi difícil, mas deu, né? Deu. Foi difícil, mas deu. Apesar, Bom, mas vamos lá. apesar de... Vamos. Professor, é um grande prazer tê-lo aqui comigo, né, no podcast Agora José. Antes de mais nada, eu quero agradecer, né, a disponibilidade de horário. A agenda é difícil, né? Difícil. A Mas agenda eu é que agradeço. complicada. Eu que agradeço a oportunidade. Espaço Imagina, bacana. tá em Parabéns, casa. parabéns pelo projeto, viu, José? Tá em casa. Eu vou ficar mais de ladinho, eu não sei se eu fico para cá, acho que eu fico mais para cá, né, para poder ficar aparecendo melhor aqui na câmera para vocês. Tá legal, tá ótimo. Professor, para começar, né? Diga. Vou ler, vou ter que ler, né? É tanta informação, é tanta formação que eu vou ter que ler, né? Não, pula essa parte. Ah, é? Não, não, é bom. Uma boa apresentação é sempre bem-vinda. Então vamos Bom, lá. vamos lá. Primeiro, boa noite a todos que estão com o podcast Agora José, sejam bem-vindos. Hoje, recebendo o professor Luiz Scaff, tão esperado, né? Especialista em dependência química, no esporte, reabilitação do dependente químico no esporte, saúde mental, tem uma formação bacana em saúde mental, né? Acompanhante terapêutico pelo GREA e PQ da USP, faz parte, né, grupo integrante disciplinar de estudos de álcool e droga do Hospital das Clínicas, super bacana. E para não, né, ainda não faltando pós-graduado em exercícios físicos, em doenças crônicas. Eu tive que ler, tá vendo? Não dá para decorar tudo. Uma É coisa foi muito, levando a outra, José. foi, né? E ainda Foi, dirige não teve jeito. o projeto SCAF Training, é isso? Hoje a Scaf Training é a minha empresa, né? Que a gente Ah, faz uma assessoria nessa parte de exercício físico para algumas clínicas, alguns psiquiatras parceiros, bacana. voltado especialmente para a saúde mental e dependência química. Muito E aí bom. a gente, dentro da área da Scaf Training, a gente tem alguns segmentos, né, alguns profissionais qualificados como yoga, meditação, né, yoga e meditação, na verdade, são a mesma nuance. Pega a linha ali, né? Isso. Desde fisioterapeuta, a gente trabalha com mindfulness também. Olha que Então, bacana. uma linha bem abrangente dentro do exercício físico. Conseguiram juntar tudo ali que traga uma saúde mental dentro do exercício físico, é isso? Exatamente, exatamente. Então, para começar, professor, eu acho que a maioria, né, eu estou super curioso para saber por que o esporte na dependência química. De onde veio essa ideia? Essa ideia veio, primeiro, eu tenho quase 20 anos, aí eu já vou entregar um pouquinho a minha idade, mas quase 20 anos aí mais de 20 anos de profissão. E ao longo da minha carreira, você imagina a educação física há 20 anos atrás, né? Hoje ainda não é tão valorizada quanto deveria, então você imagina 20 anos atrás, José. E Eu aí, imagino. né, aquela questão financeira era um ponto chave, né? Eu decidi entrar para o esporte. Eu sempre vivi o esporte. Eu fui atleta de tênis, jogador de tênis, profissional, amador, né? E aí eu fui ser técnico de alguns clubes e o caminho me levou para a educação física e devido a muito treinamento, o tênis ele é um esporte unilateral, acabei tendo algumas lesões, né? Comecei no esporte muito cedo e quando eu comecei a fazer me levou a fazer educação física para tentar
minimizar os danos, entender um pouquinho da fisiologia do corpo, para a preparação física, tentar minimizar os danos futuros da próxima geração, né, que viriam aí dos atletas. E nessa busca incessante, que foi meio que uma busca incessante em modalidades, né, porque eu comecei com a musculação, treinamento físico resistido, e aí a gente fica ali naquela... A gente abrange tudo, mas aí fala, puta, mas e aí? Parou aqui, né? E aí nessa busca eu fui fazer... Eu fiz curso de natação, fiz curso, sou formado em yoga, eu fiz pilates, e todos os segmentos ainda não me alimentavam minha alma. Né? Quando eu descobri, eu fui convidado para trabalhar na Liga de Obesidade Infantil do Hospital das Clínicas. Foi o momento que eu decidi fazer uma pós-graduação em doenças crônicas. E aí tudo começou a fazer um sentido maior. Né? E todas as modalidades, né, tudo que se engloba hoje no exercício físico, que eu fui buscando isoladamente, hoje se unem. Né? Todas as modalidades, na verdade, hoje se unem para um tratamento mais amplo. E após a experiência, né, de 3 anos lá na Liga de Obesidade, trabalhando com doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, aí por uma indicação de um amigo psicólogo e por uma experiência também de vida, eu descobri que havia um curso de saúde mental na USP, né, no IPQ. E eu acho que, se eu não me engano, eu fui o 2º ou 3º educador físico, infelizmente, a participar desse curso, que a modéstia à parte é um curso que eu recomendo para todos os profissionais da saúde. Né? Eu falo assim, por que ainda poucos educadores buscam esse segmento? Né? Então, esse já é um adendo que eu queria abrir aqui. Eu acho que é um nicho muito importante de trabalho, muito pouco explorado, né? Atualmente, super atual, né? Apesar de ter um estigma muito grande ainda em cima da saúde mental, e dependência química ainda nem se fala. Eu fui fazer esse curso e quando eu me vi, eu já estava realmente super envolvido, sempre com o esporte. Então, eu estudei muito a respeito e tive também uma experiência de vida e apliquei tudo que eu pratico hoje, tudo que eu ensino hoje, talvez faça com que eu hoje esteja aqui. Né? Então, o exercício físico, ele é um remédio poderosíssimo. Então a gente pode começar dizendo que ama o que faz. Sim. Hoje, realmente, isso eu acho que é uma grande vantagem. É uma grande vantagem. Hoje em dia, são poucos, né? A gente tem que dizer. São poucos os que amam aquilo que fazem. Né? É verdade. Muitos gostam de determinados esportes, muitos gostam de determinadas profissões, mas raramente conseguem ter esse prazer de juntar o que gosta com o esporte, com a educação. É um professor, inclusive, parabéns, né? Eu valorizo muito os professores, eu acredito muito nas minhas formações e devo muito aos meus mestres, aqueles que se dedicaram um pouquinho ali a enfiar na cabeçona do Zé coisas boas. Eu agradeço e reconheço o trabalho de um professor. Muito obrigado por fazer parte desse time. Imagina, obrigado você. Né? Então, assim, a ideia da dependência química, vamos pegar só o comecinho, porque eu queria começar pela saúde mental, tá? Perfeito. Então, a ideia da dependência química, ela veio por uma experiência pessoal, alguma coisa ali próxima, como é que foi isso? Sim, eu sou um dependente químico hoje em recuperação. Então, quando eu falo realmente que o exercício físico pode ter sido uma parcela em eu estar aqui hoje, estar vivo aqui falando com você, ela tem uma grande parcela nisso tudo. Né? Porque o exercício... eu queria até iniciar fazendo uma observação, José.
Vai A gente vai nela. falar muito sobre a diferença. Eu queria só explicar a diferença sobre atividade física e exercício físico, tá? Sim, Ambos fazem muito bem. Eu costumo dizer que o exercício físico ele é tão poderoso que até um indivíduo que talvez não tenha problemas crônicos, como uma hipertensão ou um problema cardíaco, e possa vir a óbito em fazendo um exercício, mesmo você praticando ele de forma errônea, ele vai te trazer benefício. sim. É uma coisa assim, é claro que a longo prazo, treinando errado, você pode trazer algumas lesões, né, algumas consequências. Mas ele é tão poderoso que mesmo sem orientação e sem métodos, você tem um resultado expressivo. Então a diferença entre um exercício físico e uma atividade física é que o exercício físico ele é sistematizado, né? Ele tem um tempo de duração, ele vai ter uma intensidade, a gente costuma dizer intensidade e volume, né? Intensidade seria a dose desse exercício que a gente vai induzir para cada tipo de aluno paciente, o volume seria o tempo, né? O tipo de exercício. Então, quando há uma planificação, quando há uma metodologia, a gente está falando de exercício físico, né? Atividade física é quando você faz uma atividade sem um planejamento, tá? O que eu estou querendo dizer é que não é que faz mal você fazer atividade física, mas há uma diferença entre, né, o exercício e a atividade física. Por isso que é sempre importante, por mais que você vai iniciar um trabalho, né, uma caminhada, sempre procurar uma orientação de um profissional, porque você vai se beneficiar. E quando a gente fala em saúde mental, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais lá na frente, que vocês vão ver que quando há uma metodologia, uma periodização, os resultados são muito mais expressivos. E o que difere realmente da droga para o remédio é a dose, né? E o exercício, como um remédio, acaba atuando da mesma forma. Olha, É, eu queria trazer uma. Pode falar, José. eu achei super interessante a colocação, então eu posso dizer que eu apenas pratico um exercício físico. É isso? Eu não tenho um acompanhamento, né? Eu tenho uma prática de exercício físico, é isso? Olha, se você tem a prática, mas tem um conhecimento por trás, né, você pode até estudar, ser um autodidata, né, Sim. tendo uma planificação, né, uma progressão, e você determina ali, hoje eu vou correr 5 quilômetros. Ok, você está fazendo um treinamento físico. Né? Agora, a atividade física, porque quando você vai correr, às vezes você planejou o seu treino, né? Eu tenho 40 minutos, hoje eu vou correr 5 quilômetros. Legal, exercício físico. Agora, quando você entra, por exemplo, para fazer um jogo de futebol, né? Um aluno, um paciente, ele não tem um monitoramento, né? Daquela intensidade, daquela frequência. É por isso que é muito perigoso pessoas que fazem exercício físico esporadicamente, principalmente a gente vive no Brasil, uma das maiores paixões nacional é o futebol, Bom, e aí algumas pessoas que só praticam uma vez por semana, fim de semana, né, às vezes está com sobrepeso, pode ter alguma doença coronariana, ou hipertensão, aí vai faz uma atividade física, vai jogar bola com os amigos. Pô, o cara tá sedentário, tá parado a semana inteira. Vai dar um tiro para buscar uma bola, a pressão dele sobe, tem um pico cardíaco. Então, assim, há um risco, né, maior. Eu não estou querendo desestimular ninguém de fazer sua sim, prática sim, de atividade física, mas só para a gente diferenciar um pouquinho, né, o que é o exercício dosado e o que é a prática de atividade física. No momento que você está bem condicionado, é claro que os riscos dessa prática de atividade física, os riscos vão, né, diminuindo. Uma pessoa que está sempre fazendo lá um acompanhamento médico, por exemplo, também já é um primeiro passo importantíssimo. A gente não tá, aí já entra um pouquinho também, José, da importância do trabalho multidisciplinar na saúde mental e principalmente na dependência química. A dependência química é uma doença, né, ou uma síndrome como
queira dizer, né? Eu acho interessante também, assim como você às vezes comenta sobre a síndrome da dependência química, e ela é uma doença multissistêmica. Então, ela afeta corpo, mente. Não vou entrar na parte espiritual, mas eu acho muito importante também. A gente pode falar numa parte final aí. Mas como tratar uma doença tão específica, né, com multifatores, com muitas variáveis, com apenas um segmento? É quase impossível. Eu costumo dizer que um tratamento na dependência química, você precisa se empenhar. Se eu fosse mensurar, psiquiatria 100%, psicologia 100%, exercício físico 100%, aí entra ocupacional, nutrição, sono, que a gente vai falar um pouquinho, é tudo 100%. Ali não tem margem para erros, né, José? Sim. O bacana é que, assim, esses dias eu estava conversando com o pessoal, né? Hoje eu presto serviço também para uma instituição, e a ideia era criar um projeto, né? A ideia era não, né? A ideia é a criação de um projeto para que se coloque os senhores, né? Uma determinada faixa etária aí de idade, para que se pratique o mínimo possível de exercícios X dias por semana, né? Legal. Por Aquela quê? recomendação clássica da OMS, né? Isso, 150 minutos por semana. É isso. A gente estava ótimo. vendo justamente isso. Essa questão, olha, temos aqui uma recomendação, temos aqui uma diretriz, por que não usar? Né? Então, dentro da dependência química, que fique bem claro, isso a gente vê lá nos primeiros anos de faculdade de psicologia, né? As práticas emergentes da psicologia. A psicologia do esporte, né? A gente já está dando uma misturada aqui, a psicologia do esporte ela é muito ampla, ela vai em todos os sentidos. E foi muito bem dito, muito bem colocado, professor, e quando se depara com a dependência química, parece que há um monstro, né? Parece que as pessoas estão encontrando um monstro. O interesse parece que se afasta de tal forma que dá a entender que é muito complexo, muito difícil, tem que se estudar muito. O interesse dos próprios pacientes, né, começa a se diminuir. A própria instituição, eu estou falando no âmbito institucional, mas caso seja no ambulatorial, né, no dia a dia, sem o acompanhamento, o paciente, ele ali com ele na própria obrigação de frequentar uma academia. Quer dizer, se ele é um dependente, né, químico, está passando por um processo, seja institucional ou seja em casa, ambulatorial, parece que esse interesse desaparece, evapora. Né? Eu queria saber, por que o dependente químico tem tanta dificuldade, né? E aí tem um lado B depois que eu queria colocar, por que tem tanta dificuldade em se empenhar naquilo que é de fundamental importância e, se eu não me engano, é de primeiro aspecto, ou seja, a demanda física, a recuperação daquilo que é mais importante, que é o próprio corpo, e depois vai, né, agregar a saúde mental. Por que tem essa negação da necessidade de, vamos lá, né, vamos fazer alguma coisa? Eu vou ser sincero, eu sou bastante preguiçoso, embora, né, no momento eu já tenho aí um projetinho que eu comecei, daqui a pouquinho eu Que falo qual bacana. é, né? Mas a gente tem uma certa preguiça mesmo de começar. Por que o dependente químico tem essa preguiça, será, hein? Por que não dá tanta importância nisso? Olha, muito bacana a sua pergunta, José. E eu vou começar hoje. Para você ter uma ideia, o Brasil é o segundo país, é o segundo maior país do mundo no mercado fitness, em número de academias, só perdendo para os Estados Unidos. Uau. E olha que interessante, nós estamos em segundo lugar, né, no mercado fitness, e nós temos hoje mais ou menos de 65% a 80% da população brasileira hoje tem um sobrepeso. 5% da população matriculada hoje numa academia frequenta uma academia. Então, olha que paradigma. Nós estamos hoje em segundo lugar, né,
do mundo no mercado fitness. Apenas nós somos hoje número 1 em ansiedade e depressão. Ganhamos, inclusive, da China, né? Ganhamos dos Estados Unidos, da China, não desmerecendo de jeito nenhum, não me interprete mal. Isso é um elogio para a China, porque a China é uma potência do mundo, né? Sim. Os caras são fantásticos, os orientais são. E a gente ganhou, passamos uma vez né, na frente dos Estados Unidos e da China com ansiedade e depressão. Então, nós estamos vivendo um momento hoje, eu costumo dizer que os profissionais da minha época, a gente meio que roeu o osso para uma turma que está vindo agora comer o filé mignon. Né? Por quê? Hoje você vê a informação, né, as mídias sociais hoje, os influenciadores digitais, está muito forte, né? A gente está vivendo a pandemia acelerou muito isso também, né? A necessidade do exercício físico, devido aos transtornos de humor que vieram consequentemente junto, né, após pandemia, mas nunca se falou tanto em exercício físico nas redes sociais. Eu sou um super fã de podcast, que é hoje é a nova, a gente busca qualidade, né, mais uma, eu tenho muita dificuldade em vir falar, né, em vir conversar, mas você é o primeiro podcast específico na área da dependência química. Então, me falaram isso. Eu falei, olha que legal, não sabia, mas me falaram. Eu sou super. Cara, eu assisto, tem podcasts fantásticos, mas eu não pude deixar de aceitar seu convite no primeiro podcast sobre dependência química, né? Então, após tudo isso, José, né, muita informação, só que ainda o objetivo sempre foi e continua sendo estética e, em segundo, obesidade, tá? E aí, é claro, hoje a gente está crescendo essa linha de raciocínio que a saúde mental, o exercício físico é importante na saúde mental. Mas aí, voltando lá na sua pergunta, tá? Que eu não esqueci. Desculpa, era só para contextualizar aqui o... Isso, não, vamos aí. E aí, assim, o exercício físico, ninguém vai na internet falar, olha, o exercício físico, ele é estressor. Você sabia que o exercício físico, ele não faz bem no momento em que você está praticando atividade física, José? Você já ouviu isso? Não sabia isso disso. ninguém vai na internet, ninguém vai falar. Vai né? falar, né? Mas por que ele é um estresse? Os benefícios do exercício, ele vem após a realização dele, porque o exercício físico ele gera um estresse no organismo, e esse estresse ele é metabolizado após, né? Por isso que é tão importante entre a alimentação, sono, porque no processo de regeneração que você vai ter o benefício maior, tá? Então, assim, iniciar um exercício, os 5 primeiros minutos, é a coisa mais... Olha, eu já fiz algumas maratonas, você corre, né? O que você sente? Você sente prazer nos 5 primeiros minutos de exercício, José? Cara, parece que a gente está puxando um caminhão, cara, né? Sim. Só que aí, após os 5, 10 minutos, você começa a ter uma liberação de substâncias químicas no seu corpo. Vai ficar gostoso? Não vai, ainda não vai. Mas aí começa a vir alguns mediadores como endorfina, como dopamina, né? Serotonina, são alguns mediadores mais comuns, né? A gente tem uma enxurrada de neurotransmissores que vai modulando o nosso sistema, né? E aí, lá para o 30º minuto, ali você está ali num momento já mais prazeroso. Né? Esse é um momento até perigoso, José, porque o exercício físico libera algumas substâncias, como a endorfina, que é uma substância... né, é uma substância que nos faz manter esse exercício, e é aí que é um ponto que quem está começando a fazer exercício, que se você precisa, às vezes, dar um break nessa pessoa. Olha,
parou Vamos aqui, com porque calma, senão você né? vai passar, isso, senão você vai passar, porque ele veio aquela enxurrada de neurotransmissores, puta, tô bem, eu vou correr hoje 10 quilômetros, né? E aí, ok, quando você está naquele limite bacana, você termina o exercício, aí quando você termina o exercício, aí é o prazer do exercício. Aí vem aquela satisfação, né? Então, começa um pouco daí, né, a grande dificuldade de se praticar exercício. E hoje a gente vive, a informação ainda está muito em cima de estética, né? Então é muito difícil um influenciador chegar e fazer um vídeo, falar para o cara, falar, olha, você vai começar a fazer atividade física, mas você vai começar a ter um benefício, você vai ver um edema muscular daqui a 3 meses, tá? Talvez daqui uma semana você consegue fazer alguns exames. Daqui uma semana ou duas, você fazendo alguns exames laboratoriais, a gente já consegue ver algumas mudanças metabólicas no seu organismo, né? Aí, aonde entra uma psicoeducação, que aí você falou muito da parte da psicologia, e eu acho que psicologia deveria ser uma matéria fundamental no curso de educação física, né? Sinceramente, pelo menos na minha época não tinha, eu não sei ainda como é que está hoje, mas eu creio que para você entrar na parte né, da, da psicologia do esporte seria uma pós-graduação à parte, porque hoje nós temos o que. Aí eu vou fazer uma correlação, né, entre um hábito, né, e o exercício físico, né? O hábito e o vício, né, José? Por que isso? O vício e o hábito, eles estão muito interligados, né? Tá ali, deixa eu tentar entender para o pessoal não tentar não começar a me criticar aí, né? E se criticar, não tem problema nenhum. Vamos embora. Eu estou Pode falar. acostumado também, mas eu vou Vamos tentar embora. fazer uma forma mais compreensiva. Então, por que o paciente, né, o indivíduo que tem dependência química tem tanta dificuldade? Se uma pessoa, vamos se dizer uma pessoa que não tem a dependência química, já é difícil iniciar um trabalho que de início vai vir um estresse, né? Sim. Vai vir um estresse. Para você criar um hábito, você precisa ter recompensas imediatas, né? Ou ser bem persistente. Mas se você não tem uma recompensa que seja interna ou externa, e aí entra muito a parte que eu costumo dizer que um bom profissional de educação física, ele não é um bom treinador. Um bom profissional de educação física, ele é aquele profissional que faz com que aquele aluno ou aquele paciente aprenda a gostar de exercício físico. Porque o exercício físico não é gostoso, José. Não é. Eu, De início não é. eu vi o Bernardinho do vôlei agora na minha frente. É. Não, não é? É É verdade. isso aqui, É ó, né? exatamente. É porque Exatamente. a psicologia do esporte, né, pegando esse gancho aí, é justamente aquilo ali, né? Eu vi uma matéria em que ele dizia, olha, nós estamos numa guerra, né? Nós estamos numa guerra. O desgaste físico, ele não vai ser discutido aqui, porque ele é obrigatório, ele teve um pré-treino, né? Um pré-preparo, gastou-se tempo, energia, técnica, para chegarmos à forma física que estamos apresentando em quadra. Então, isso nós não vamos discutir. A questão é, qual parte da minha mente ela vai ser afetada que faz com que eu entre nessa guerra disposto a ganhar, né? Eu não vou entrar Perfeito. para perder. Então, eu acho que é mais ou menos como se fosse os 5 minutos iniciais do exercício diário, né? Já entra ali com meia boca, já entra ali meio desfavorável, e aí depois você descobre que você está numa guerra, e já que está, filho, vai que você tem que ganhar de qualquer jeito.
né? E com o Bernardinho a coisa é meio pesada. Então, a psicologia no esporte, né, já citando isso, ela é fundamental, sim, né? É importante, sim, o estímulo é importante, sim. Não só, desculpa tomar a palavra, mas não só o culto ao corpo perfeito, né? A glamorização da forma física. Não. É legal, é bacana, a gente gosta de ver, realmente, as aparências, né, são interessantes, porém, a questão psíquica ela é fundamental também. Por quê? Porque uma coisa está coligada à outra, né? Uma cabeça sã, um corpo são, uma mente sã, e aí eu acredito que o trabalho na dependência química, que é o que a gente está levando agora, né, faça com que o dependente entenda, e ele tem que entender, né, como foi dito pelo professor, não é opcional, é de 100% obrigatoriedade, que ele entenda que é necessário, e é necessário já na prática inicial de um tratamento, de um processo de recuperação, como eu costumo dizer, né? Na busca da qualidade de vida, porque se vai começar, começa pelo principal, que é a recuperação do próprio corpo, né? Do próprio tempo. Vai por aí, né? Perfeito, José. E você falou, né? Hoje os estudos mostram que quanto antes você inicia o exercício físico no tratamento, quanto mais precoce, melhor o prognóstico do paciente, do aluno, no caso da dependência química e outros transtornos de humor também. Então, quanto mais precoce, melhor o prognóstico. E como você falou, hoje já temos grandes profissionais, né, da medicina que não recomendam mais, eles realmente prescrevem, não realmente prescrever, mas eles prescrevem, não é uma recomendação, aqui procure esse educador físico que você precisa, né, esse profissional de educação física que você precisa fazer, não é uma opção, é como tomar um medicamento, né? Tem opção de tomar? Tem, né? Mas o trabalho multidisciplinar, se realmente não entrar um exercício, vai ser um tratamento manco. Se não tiver uma terapia, vai ser manco. Se não tiver uma psiquiatria por trás, vai ser manco, né? E aí, voltando, né, naquela dificuldade em si, né, da prática do exercício, então vamos falar de um ser humano normal, já tem toda essa dificuldade, né? Você imagina um indivíduo que está passando por uma desintoxicação e aí entra sempre vem alguma comorbidade associada, né? Alguns transtornos de humor juntos, por isso que eu tive que trabalhar a buscar muito mais conhecimento, né, na ansiedade, na depressão, transtornos de humor. Então, você imagina se nós que estamos, talvez, né, bem equalizado psiquicamente, já é difícil. Você imagina para um paciente, para um indivíduo que está em reabilitação, que está passando por uma crise de abstinência, realizar um trabalho físico. Não é brincadeira, não é fácil, não é fácil. E aí é que entra muito a parte da psicoeducação, que eu acho que aí vem um pouco de uma falha lá de trás, José, que talvez, não sei se muitos vão concordar, mas o que acontece? A educação física escolar, por exemplo, né, que você começa a ter o contato na escola. Maravilhoso. É uma escola. Isso, mas não criticando de forma alguma. Não. Até um tempo atrás, você vê como ainda nós estamos tão desmerecidos, ela foi uma matéria que, num certo momento, não foi mais obrigatória, aí voltou a ser agora, né? Então, para você ver a valorização que se dá ainda na educação. E na história ainda da educação, você trabalha muito os esportes, mas não é ensinado o benefício do exercício físico, fisiologicamente, e principalmente o que o exercício físico faz no seu cérebro. Então, esse eu acho que é um ponto-chave. Quando você começa a educar
seja um aluno ou seja um aluno paciente, ele começa a ter o que a gente chama de respostas, a gente costuma dizer que é exogenamente, né? Então a gente dá estímulos recompensatórios para ele de fora, né? Então, assim, no momento que ele está executando aquele exercício, quando você dá alguns comandos para ele, né, de preste atenção na respiração. Então, respiração é um ponto importantíssimo no exercício físico. Do meio do exercício, você já começa a dar alguns comandos para ele começar a tentar entender como ele está né, naquele momento. Quando ele termina um exercício físico, é um momento que eu uno muito a meditação, um relaxamento, para que ele sinta ali a diferença em como ele chegou na prática e como ele está saindo nessa prática. Para que ele possa Porque se ele não tiver né? se ele não tiver uma resposta ali, um biofeedback de bate-pronto, né? Hoje a gente vive num mundo tão dopaminérgico, né? A dopamina, olha que relação, José. Todas as substâncias químicas hoje, né, cada uma atua num sistema nervoso central, todas atuam no mesmo sistema nervoso central, mas existem drogas estimulantes, drogas depressoras, né, álcool, opioides, drogas estimulantes, a cocaína, derivados da cocaína, o crack, o cigarro é uma droga estimulante, a cafeína é uma droga lícita estimulante, as drogas perturbadores, né, maconha. Porém, todas têm algo em comum, que elas têm como receptor principal o sistema de recompensa, que é o neurotransmissor, a dopamina, né? A dopamina, como muitos ouvem dizer, né, ela é um neurotransmissor que dá motivação, né, e não do prazer. Né? Exatamente. É claro que, usando alguma substância, você tem uma explosão de dopamina no seu sistema, né, no seu sistema neural, porém, a dopamina é o que gera motivação. Então, se você... e todos nós temos motivação para quê? Para que nos dá recompensa imediata, né? Celular, iFood, né? Ligou, comida, comeu na hora hoje... ali você... Não é? Nós estamos vivendo num mundo dopaminérgico. A tendência é rápido, é agora, exatamente. É este minuto aqui. Né? Exatamente. E aí, voltando naquela questão, José, o exercício físico, ainda a saúde mental, ela é super beneficiada nessa questão, porque quando a gente fala em um exercício físico, se você pratica uma vez na semana, você não vai ter mudanças metabólicas e estruturais do seu corpo. Mas com uma sessão de exercício físico, ou talvez até uma atividade física, você vai sentir, após o treino, alguns benefícios, né, de sensação. Agora, para uma pessoa, imagina agora, vamos colocar o cenário de um transtorno de humor e uma dependência química, né, que esse sistema de recompensa está totalmente desequalizado, né, devido as substâncias entrando exogenamente, né, de fora para dentro, e desequilibrando isso. Sim. Se pessoas no cotidiano já não percebem como ela está no final do treino, José, porque a maioria das pessoas faz um treino e vai embora, né? E aí, muitos pacientes, alunos pacientes, chegavam para mim, quando era recomendado, falavam, vamos começar com o que você gosta, qual é o lastro que você tinha, o que você praticava, e aí a gente tenta entrar em uma linha de exercício que seja mais prazerosa inicialmente, né? Então a gente nunca vai começar com o que é mais eficiente. A gente vai iniciar com o que ela goste menos, né? Vamos dizer assim.
Sim. Então, há uma pergunta que eu sempre faço para os meus alunos. São perguntas abertas, né? Quais atividades físicas foram prazerosas na sua vida? Porque ela vai ter que escolher uma, né? Então, tentar buscar lá atrás. E aí a gente vai ministrando isso. E aí, quando o cara termina a atividade física, é o momento de você parar, fazer uma meditação ali de 5 minutos e, através de alguns comandos, de alguns biofeedbacks, a pessoa ela vai começando a observar aquele benefício pós-treino. Coisa que, se você talvez por um comando, ela sai do exercício, ela já entra no carro, ela toma um banho, ela vai para o trabalho e ela não percebe, José, as pessoas não percebem talvez uma mudança momentaneamente após o treino, ao longo do dia, e como e principalmente como melhorou o humor dela ao longo do dia e o sono. Porque geralmente, e na maioria das vezes, quando a gente fala em transtorno de humor e dependência química, os pacientes, na maioria das vezes, estão medicados, né? Sim. Então, com uma percepção já tentando voltar àquele sistema de reequilíbrio de percepção, né? Sensorial. A gente fala muito hoje não só da propriocepção, a propriocepção é sentir o seu corpo, mas a interocepção, que é a sensação interna de como está seu batimento cardíaco, como está sua frequência cardíaca, como estão suas emoções. Aí eu já vou pôr uma ressalva, que a yoga, a meditação e o mindfulness entra de uma forma incrível nesse aspecto, porque ela modula um sistema que nós temos no meio do nosso cérebro chamado de amígdala. Não é a amígdala aqui é uma região do cérebro, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas que são responsáveis pelas nossas emoções. Sim. E essas atividades, a yoga o que é? Yoga é meditação, né? A prática ela veio mais ocidentalizada, né? Que também faz bem, mas então quando a gente modula essa região, o paciente ele fica mais interoceptivo, né? E isso é claro, com o exercício feito com uma cronicidade, né? Hoje a gente vê exames de imagem, os exames de imagem vieram para valorizar muito a parte do exercício físico na saúde mental, porque hoje, através de uma ressonância magnética, a gente consegue visualizar, né, as imagens de uma caminhada de 20 minutos, como fica o teu cérebro após uma simples caminhada de 20 minutos. Então você mostra antes e depois. O cérebro, após 20 minutos de caminhada, tem umas regiões, vão aparecer tudo colorida numa ressonância magnética. Sim, sim. Exatamente. Então, esses são os pontos importantes para começar a levar um engajamento, seja de uma pessoa que está buscando estética, seja uma pessoa que esteja buscando a redução de gordura. E eu não acho leviano a estética, né? Eu acho super importante. Claro, eu quero ficar forte. Eu quero ficar, mesmo porque uma boa, né? Você se sentindo bem, né? Se sentindo com o corpo do jeito que você quer, você já vai estar trabalhando aí a parte da sua autoimagem, do bem-estar, né? Da parte comportamental. E voltando, né? Então você vê como as coisas se unem, né, José? Não que seja... todos nós buscamos uma melhora, né? Uma melhora física, mas essa melhora física e perda de gordura demora muito, né? Então, quando a gente começa a levar essa informação para as pessoas, né, você começa a ter um engajamento melhor. Então, por que é difícil Então eu vou responder agora tentando simplificar. Por que é difícil um paciente dependente químico realizar atividade física? Exercício físico, né? Hoje eu estudo muito a neurociência, porque quando a gente começa a entender, e por isso que a psicoeducação é muito importante, quando você entende o que aquela atividade está fazendo, não só com o seu corpo, mas com o seu cérebro, com a sua mente,
né, que é onde começa, onde controla tudo. A gente fala que corpo e mente estão interligados, e realmente Sim. estão, mas um movimento ele começa aqui, no sistema neural, né, a parte neuromuscular. Então isso aqui é o ponto-chave para se começar a falar sobre exercício físico. Então a gente teria que começar daqui para cima, e infelizmente a gente começou daqui para baixo. É. Né? A história, isso que eu vinha falando para você da educação, a gente começou aprendendo daqui para baixo, e não daqui para cima. Aí que eu vejo que há um erro, talvez, né, de informação, que muito hoje... complicado. Você entende isso, José? Sim. E então, exercício físico é estressor. Você vai começar a sentir aquelas melhoras daqui a 3 meses. Se você não consegue levar, né? Então, e aí aonde une todos os conceitos. Por isso que um bom profissional para trabalhar na área da saúde mental, é claro, se você monta uma equipe, por que eu fui buscar diversas ferramentas? Porque todas elas se unem hoje. Né? Então, você tem o Pilates, você tem... a dependência química, ela traz não só problemas neurodegenerativos, problemas cognitivos, problemas comportamentais, problemas... vamos lá, cognitivo, comportamental e estrutural. Né? Estrutural porque, assim, quando a gente recebe pacientes, principalmente alguns alcoolistas que são... hoje não tanto, hoje já está mudando, alguns garotos mais jovens já estão tratando, né? É até interessante levar essa informação, porque as famílias já estão um pouco mais atentas hoje a gente chama de padrão BIND, né? Que são jovens que num final de semana entram num padrão mais abusivo de álcool. Então, sobe um pouco o nível, né? Estão buscando o tratamento mais precoce, mas, por exemplo, o álcool e algumas substâncias também, principalmente o álcool, demora, né? O paciente ele já vem com danos corpóreos complicadíssimos, lesões articulares. Por isso, aí entra doenças crônicas. É muito raro você pegar hoje um alcoolista ou um dependente químico crônico com uma idade dos 30 para 40 que não tenha uma obesidade, uma hipertensão, né, algum problema articular. Então, inicialmente a gente toma todo um cuidado, tem que passar pela equipe médica, e aí a gente vai ver primeiro qual substância aquele paciente usa, né? Quais danos, por que isso? Já vou linkar, tá? Por qual substância ela tem uma importância. Quais os danos corpóreos que foram causados naquele paciente. E aí a gente vai estruturar todo tipo de exercício, porque assim, se o paciente tem uma hipertensão ou tem algum problema cardíaco, a gente já tem protocolos específicos para esse tipo de tratamento. Né? Então, aí entra aquela parte, porque o exercício físico ele pode ser um remédio ou pode ser uma droga. Para um hipertenso, ele pode ter um acidente vascular se a pressão dele arterial subir. Ele for um cara que tem hipertensão e vai jogar um futebol, né? Como eu tinha comentado com você no início da nossa live. Uma pessoa que tem problemas cardíacos, hoje, existem alguns manuais, né, chamados de guidelines, que seriam um manual de conduta para algumas doenças. Né? Então, hoje, se você pega... Só para deixar claro, o guideline seria um manual de condutas que as melhores escolas americanas, reúnem os melhores estudos, chegam a uma conclusão e falam, poxa, vamos seguir esse determinado padrão de tratamento que, né, a maioria dos estudos mostraram que esse é o caminho, e alguns caminhos, né, não é um único só, principalmente em algumas doenças como dependência química. E olha que juntam todas as vertentes, né? Exato, as melhores evidências para que você tenha o melhor segmento, né? Aí entra também, claro, e por que as melhores? Porque a gente cita muito estudos científicos, eu trabalho hoje embasado em evidência científica, tá?
né? É o exercício físico baseado em evidência. Agora entra um outro porém, que no guideline hoje, em dependência química, não há um consenso em qual é o melhor exercício físico para a dependência química. Olha que interessante isso, José. Por quê? É uma doença é uma síndrome tão complexa, né, que afeta tantas variáveis, e aí também os estudos vêm cada vez mais evoluindo, mas aí eu vou te explicar por que ainda não tem não bater no martelo, esse tipo de exercício é melhor. Porque os exercícios mais estudados hoje para a dependência química são os exercícios aeróbios. Tá? Se você for ver lá na literatura, são os mais estudados, até porque a maioria dos estudos são feitos por cobaias, né, camundongos, ratinhos, e é muito mais fácil estudar um roedor ali fazendo o aeróbio, que ele é muito interessante isso, que ele corre numa rodinha, né? Às vezes põe numa esteirinha, do que fazer um trabalho, por exemplo, resistido, né, que seria um treinamento de força. Então, só para deixar claro para o pessoal, então existem duas linhas de exercício, o exercício aeróbio e o exercício resistido. Então, exercício aeróbio seriam corrida, né, exercícios de longa duração, e os exercícios resistidos são entre a musculação, pilates, são exercícios intermitentes, né? Sim. O que é melhor hoje para a saúde mental? Não há um consenso. Então, há estudos de trabalhos que mostram que exercício resistido melhora a cognição, melhora o craving, né, na dependência química, sim, que é a fissura. Por isso que é muito importante o exercício físico entrando o mais precoce possível, né, melhorando o prognóstico. E o exercício resistido e o aeróbio, todos, existem alguns estudos que chamam de meta-análise, né? A meta-análise são uma revisão, imagina uma revisão, estou falando para algumas pessoas que talvez não tenham esse entendimento, mas eu acho que é legal contextualizar. Isso. Que são uma reunião de melhores estudos científicos das melhores revistas, e aí quando a gente vai analisar alguns estudos de meta-análise, vem entrelaçado yoga, meditação, aeróbio, e no consenso, há um consenso que o exercício físico ele é extremamente benéfico, cognitivamente, né? Especificamente ali para o craving, para a fissura. Uma coisa muito interessante, a gente hoje já vê que o exercício físico, tanto resistido quanto aeróbio, falando até na parte da genética, José, eu vejo que você comenta muito, e aí eu vou entrar em outro tema aqui também. Vai me cortando, tá, José? Eu vou engatilhando aqui. A hora que eu começar a falar... Assim, eu estou aprendendo. Até o momento eu estou na palestra. Não, mas me corta, me interrompe quando precisar esclarecer alguma coisa. Legal. Daqui a pouquinho eu vou colocar os exemplos de campo. Aí maravilha. A coisa vai mudar de figura. Maravilha, maravilha. Então, voltando lá nas evidências, né? O exercício físico. Vamos falar da doença da dependência química. Ela é uma doença biopsicossocial. Sim. O exercício físico, ele entra nessas três variáveis. Sim. Geneticamente, né, ainda pode ser um pouco polêmico isso que eu vou falar, mas você gosta de temas polêmicos, né, José? Polêmica com a gente mesmo. Legal. Ainda é falado muito que já se sabe que há uma predisposição genética na dependência química. Sim. Ok, isso é incontestável, né? Agora, não existe um gene específico da dependência química. O cara não nasce com o gene da dependência química. Não. Ele nasce com uma predisposição, né? Isso vem sendo estudado muito agora com grandes pesquisadores na área de adicção, que esse gene é um gene que
te leva a despertar, como que eu poderia te explicar? Leva a você procurar novidades. Então, eu acho assim, né? E por que eu estou falando isso? Muita gente fica preso naquela, eu sou um dependente químico, eu nasci assim, ok, tá? Mas esse gene da dependência química, José, aí é onde entra muita parte comportamental, né? O que faz uma pessoa ir ou para a dependência química, ou ir ou ser um workaholic, ou ser um jogador compulsivo, não há diferença no na circuitaria. Você entende isso? Ficou Sim, claro isso, sim, José, ou sim, não? perfeito, perfeito, perfeito. Né? Então, a gente tem hoje, a gente mostra, os estudos vêm mostrando que pessoas mais dopaminérgicas, existe isso, né? A dopamina, que é o hormônio não só do prazer, mas da motivação, né? Sim. A gente voltando lá. Então, pessoas mais dopaminérgicas, elas tendem, a gente tem uma genética que tenha maior receptores de dopamina, hoje já se tem 4 ou 5, 6 tipos de dopamina, D1, D2, D3, D4. A dopamina D4 é uma dopamina que gera essa... que você pode vir geneticamente a uma propensão de buscar algo novo sempre, né? Ser uma pessoa mais motivada. E aí entra a parte da ambiental, que se ela está inserida, a gente hoje, eu costumo dizer que a gente é a média das pessoas que a gente convive. Sim. Então, por isso que o esporte entra aí também, né? Fundamental na adolescência. Então, se você começa um engajamento no esporte, né? Ter boas companhias, tudo isso vai ter uma alteração. Porque gêmeos univitelinos, que tem os genes ali igual, um indivíduo, um dos irmãos experimenta a substância, né? E o outro experimenta e não desenvolve a dependência E o química. outro não. Então, Sim. não só a genética, né? E isso ela é modulada com o exercício físico. Olha que interessante isso, José. Hoje já se sabe que a gente fala sobre a epigenética, né? Então, assim, Sim. não dá para colocar todo o peso no nosso gene, porque a parte comportamental, aí entra um monte de fator emocional que tudo isso leva, né, talvez um uso crônico. Por isso que entra a psicologia, entra N fatores, né, comportamental, as experiências que você teve no seu passado, os seus Sim. traumas, as suas companhias, né, o meio que você estava inserido. E hoje a gente consegue, o exercício físico ele modula a epigenética, né? Então, como ele modula? Se eu tiver, eu posso ter esse gene da dopamina D4 que me possa vir a ser ter uma compulsão em algo. Se ao longo da minha vida eu não fizer experiências significativas com o uso de substâncias, eu posso não ter essa dependência química e, tendo um estilo de vida saudável, eu vou modificar esse gene para que meus filhos tenham uma ramificação menor dessa predisposição. Deu para entender? Ficou claro isso, José, ou não? Perfeito, perfeito. Então, você vê que... Essa é a ideia, é esse nível de aprendizado que é gostoso, né? É o que vem de novo, é o que vem para legal. mostrar que a gente está aí buscando, pesquisando, tem uma galera boa no mercado. Eu acho show de bola quando a gente consegue chegar num consenso de que tem sempre algo novo a se aprender, né? Porque senão a gente Exato. fica né? E é interessantíssimo, olha quanta coisa deliciosa a gente falou aqui sobre o esporte. Eu queria colocar alguns pontos, mas agora eu vou para a prática, né? Vamos lá. Até o momento ficou muito legal a questão da formatação dos exercícios físicos no tratamento da dependência química, que é o nosso foco aqui do podcast.
Porém, professor, eu tenho, né, que colocar as práticas de campo, ok? Trabalhando em instituições, na análise, e eu vou ser agora objetivo da melhor forma possível. Na análise de uma partida de futebol com dependentes químicos, observa-se muito o potencial de mudança de humor do infeliz. E não se preocupe que eu falo assim mesmo, tá? Sensacional, É, sua você, colocação. você observa, você sabe quem ele é na partida de Dentro futebol. de um campo de futebol. Isso, né? Show. Na quadra de basquete, né? Eu adoro basquete, joguei basquete muitos anos, sei a minha alteração, sei quando eu posso ter mais garra, sei quando eu me torno mais competitivo, sei quando eu posso me tornar mais agressivo ou passar a me defender e passar um sentimento de medo para mim mesmo. Ou seja, olha quanta variação psicológica dentro da prática de um esporte. Então a gente sabe Perfeito. que na prática do esporte sabe-se quem é o paciente com quem está se trabalhando, né? Outro ponto que eu gostaria de colocar. Guarda essa informação aí que depois vai falar Muito de duplo legal. metronômico. Guarda aí. Outro ponto de vista. Dentro de um processo institucional de tratamento, o ser amado, ele chega no estado de degradação quase que absoluta. Tudo bem? E aí, como já é dito, né? De primeira instância, vamos reestruturar o físico. Então, vamos dormir bem, vamos nos alimentar, uma boa hidratação, processo de desintoxicação acontecendo, passando por as questões de secreção, urina, suor, enfim, aí vai tudo, né? Para que haja o processo de desintoxicação. Aí ele tem a brilhante ideia, depois de um certo momento, e é assim que funciona, eu sei o que eu estou falando. Ele tem a brilhante ideia de começar uma prática na academia, ali, né? Na instituição que possui uma academia, né? Ou um espaço para que ele pratique o esporte. E ele vai, né? E começa a fazer a prática desse esporte, entra na questão dos 5 minutos iniciais, ele já não se vê tão feliz assim, a gente sabe, né? Foi citada a amígdala é aquele caroço de azeitona, né? Responsável pela parte sensorial, de capacidade de resposta imediata, que diz gostei ou não gostei, sai fora ou fica, tem medo, tem coragem, né? A amígdala, para ficar claro para o pessoal, né? A amígdala serve para isso. Aí o ser ele tem a brilhante ideia de que está muito devagar o resultado, né? Foi aquilo que foi dito. Está muito devagar. Então ele vai fazer o quê? Uso de algum tipo de substância, e aí a gente pode citar abertamente, como que é o nome daquele pozinho branco? Os pré-treinos, você Os quer dizer, José? pré-treinos, isso, os Pré-treinos pré-treinos, da né? vida, né? Isso. Os estimuladores. Isso, né? Ele pede para a família, ele pede não, né? Ele ordena que seja adquirido de forma rápida, porque aquilo traz um resultado rápido. Então, veja, o esporte na dependência química, ele não é para isso. Ele não pode ser um incentivador a mais para que faça com que o paciente burle o processo natural, né, de adquirir qualidade de forma contínua, corriqueira, para que ele possa levar isso para fora da instituição. Ou seja, ele está estimulando-se a burlar um sistema natural de treino, né, de crescimento de massa muscular, de um bom sono, onde o corpo vai estar passando por um processo de cansaço, e aí ele dorme, então ele não acorda irritado, ele acorda bem, mas não, ele faz uso aquilo que todo mundo fala, né? Ele quer agora, ele é imediatista. Professor, o que fazer, né? Como fazer para explicar, e isso é importantíssimo que eu entenda agora a resposta, como fazer o paciente entender que isso não é, e se não é, eu não sei se não é, de repente pode ser que seja, né? Que não é saudável. O saudável seria ele, pelo menos, iniciar por um determinado momento, determinado período, de forma natural, né? De acordo, inclusive, com a capacidade física
e motora que ele possui naquele momento, para que ele não bule esse sistema emocional, de crença, de glamour. Por quê? Porque ele quer o resultado muito rápido. Como que eu vou convencer o infeliz? Me explica. Agora fica com a palavra. Boa pergunta, hein, José? E agora, José? E agora, professor Scaff, fala aí. Então, eu falo do agora, José. Desculpa, só. Você sabe que meu pai chama José, né? Olha, lindo nome, hein? E o agora, José, é falado já há muitos anos. E agora, José? Eu chamo ele de Sim, José. sim. Inclusive, agora E José agora, José? surgiu pela questão do poema, né? O poema Do aí agora, poema, José, do Drummond de Carlos Andrade. Drummond. Muito bom, É, muito a bom. festa A- acabou, a a- luz apagou, o povo a- sumiu. Eu tive que decorar essa porcaria, porque todo mundo ficava, sabe o poema? Sabe o poema? Eu falei, gente, eu sei o poema. E o Mas agora, vamos lá. José, para mim é muito profundo, viu? Então vamos lá. Vamos lá. Ótima pergunta, José. Esse ponto que você trouxe de ponha um cara para jogar futebol, você vai ver realmente ali a personalidade dele, né? Sim, Do momento. Isso é fato. Isso isso é ficou claro para mim. importantíssimo. Isso é Há 15 importantíssimo. anos isso é claro para mim. Né? Sensacional. Tanto que eu já trabalhei em algumas clínicas que o futebol foi suspenso temporariamente por diversas situações, né? Porque o cara se exaltava e aí havia, né, conflitos, enfim. Agora, para te responder essa pergunta, eu vou voltar naquela. O que faz com que a gente consiga colocar na cabeça do nosso paciente, do nosso aluno, para que ele saia dessa busca por um objetivo rápido, né? Porque a pessoa ela vai para o exercício, mesmo num tratamento, querendo buscar a estética dela de volta, né? É um ponto chave isso, Sim, é né? Porque ela primário. chega é primário, não tem raras exceções. Eu vi uma pessoa chegando na academia, pô, por que você se matricular? Porque eu vim melhorar minha qualidade mental e melhorar a minha ansiedade e meu estresse. Isso é raro. Então você É. imagina, né, o paciente que veio ali, né, está debilitado, ele quer. E aí entra aquela sensação que começa a fazer uma atividade física, e aí vem aquela abundância de neurotransmissores, que isso é um ponto que ainda é muito discutido, José, que talvez eu vá responder sua pergunta ou não. Por que hoje é muito difícil a aplicação do exercício físico no paciente? Nós sabemos que o exercício aeróbio e resistido são eficazes. Qual a dose que nós vamos aplicar em cada paciente? Independente da substância e do momento que ele está, por exemplo, uma pessoa que está mais deprimida, a gente vai usar exercícios de alta intensidade para que tenha uma liberação de catecolaminas, tá? Para quem não sabe, catecolaminas são substâncias como dopamina, noradrenalina e endorfina, que vai fazer ele ficar mais estimulado, mas essa dose tem que ser muito bem dada. Por quê? Porque esse paciente ele pode entrar em fissura após um treino, ou pode melhorar o seu estado clínico, ou pode entrar num sistema depressor. Você vê como é delicado o exercício físico. A gente trabalha muito sobre dose e resposta. Então, cada paciente... Agora, você entende o quanto é importante um trabalho multidisciplinar, né? Você precisa dar uma dose e resposta. Essa dose e resposta é diária. Eu vou saber como esse paciente ficou no dia seguinte, se ele teve euforia, se ele teve depressão. Então, cada paciente vai reagir de uma forma, assim como cada substância tem, né, atua de uma forma mais, né? Então, o exercício ele entra da mesma forma. Então, se você está lá, se tem uma estrutura, né? É importante fazer exercício físico? É importante. Mas se não houver um profissional
nesse estabelecimento, né, nessa clínica, ou seja, numa comunidade terapêutica, para que esse profissional esteja apto a tentar observar isso, e é claro, por mais que ele esteja passando do limite do exercício, ok, mas esteja em reabilitação, né, e ali ele está sendo medicado, e ali que não possa entrar substâncias psicoativas como pré-treino, essas coisas que vão desequalizar totalmente o paciente, aí cabe muito a um profissional estar monitorando. Por isso que o monitoramento é muito importante, José. Né? Então, foi o que você falou. Ele é uma faca de dois gumes, né? O exercício ele tem ônus e bônus, como tudo na vida. Então, na dependência química, né, um paciente que está internado, primeiro, ele não pode fazer uso de nenhuma substância e o paciente tem que ter aquela consciência de qualquer coisa que altere o humor dele, ele vai ter aquele desequilíbrio e a propensão de ele ter uma recaída é grande. Então, exercício físico na saúde mental, esquece pré-treino, anabolizantes. Cara, não existe tratamento com exercício físico com substâncias endógenas que vêm de fora para dentro. E aí a gente tem que conscientizar. Aqui a gente exatamente, vai... né? Não, aí não. Mas mesmo substâncias hoje liberadas, né, como alguns pré-treinos que vêm, a própria cafeína, né, não estou falando que não é para tomar cafeína, não é isso. Mas existem algumas coisas. Eu acompanhei diversos pacientes que com uma latinha de Red Bull, num pós-treino e num pré-treino, ele teve uma recaída. Olha como é profundo. Alguns pacientes praticavam algumas atividades físicas e faziam aquilo como quase um atleta amador. Ele não pôde voltar por um determinado tempo na própria atividade física. Por quê? Porque aquele ambiente, por mais benefícios que trazia para aquele paciente, aquela atividade que ele exercia, mas gerava uma lembrança, gerava gatilhos, conexões neurais que relembravam ele inconscientemente e ele voltava ao uso. O que eu gosto, professor, de colocar às vezes, né, tanto para as questões dos pacientes, seja em consultório ou seja institucional, o que me assusta são os polos, né? Os pacientes vivem muito nos polos. Perfeito. Ou tem uma degradação absoluta e ele não consegue enxergar pelo próprio processo, né, de estar ali na doença, né, na obsessão pela substância, então ele não sabe disso. Ou ele vai para o tratamento, e seja de ambulatório, ou seja, em casa, em alguma academia, ou ele vai para a própria instituição, e os polos, eles são muito diferenciados ao ponto da verdade, né, da naturalidade não ser enxergada. Que é o quê? Olha, vamos começar, mas vamos começar com calma. Vamos começar com uma análise clínica. Vamos começar, mas vamos começar com o que realmente é importante, que é a estabilização do organismo primário. Uma boa noite de sono, uma boa alimentação, né? Uma caminhada tranquilo, né? Um exercício leve, de baixo impacto, tranquilo também. Mas a potencialização na mente do dependente químico, eu estou pegando uma galera talvez um pouco mais jovem, tá? Como exemplo, é o glamour de adquirir muito rápido a estrutura física que muitas vezes nunca nem teve. Nem chega, né, nesse engajamento, e ele quer compensar a cagada do vício, o resultado de merda que ficou da droga, ele quer compensar com as substâncias que nós citamos aí. Por quê? Porque ele acredita, né, nos polos, que é 8 ou 8 mil. Então, já que eu estava feio, eu vou me tornar maravilhoso. Só que, neste meio termo, ele não percebe que quanto mais rápida a transformação, sem preparo,
sem estrutura, sem metodologia, né? Sem toda essa formatação que o professor brilhantemente colocou, vai fazer com que, ao sair da instituição, ao decorrer do dia a dia, no novo relacionamento, no novo trabalho, ele vai implantar a ideia de sempre burlar sistemas. E no esporte não é diferente. Ele está sempre burlando os sistemas. Eu me lembro que quando eu praticava basquetebol, né, desde os 8 anos de idade, então assim, eu joguei por muitos anos, não tem como burlar sistemas. Primeiro você aprende a fazer o movimento com a mão esquerda, depois com a mão direita, depois o de arremesso, depois o 8. Veja, tem até nome os exercícios, né? E depois você faz sistemas de defesa, sistemas de ataque, você é pivô, você é ala, você é central, armador, ou seja, não tem como burlar a técnica do esporte. Agora, para se conseguir aquilo que quer, a mente do dependente químico, então a gente está linkando, né, a mente e o corpo, a mente diz, vamos pegar um caminho mais curto, por quê? Para que haja uma compensação daquilo que se perdeu. E não é por aí, né? Eu acho que compensar não vai te garantir sucesso, e esse sucesso absoluto de abstinência constante, que é o que a gente tanto quer, né, tanto busca, chamado qualidade de vida, não vai garantir. Por quê? Porque no próprio início de processo de esporte, ele já está criando ali um mecanismo de fazer com que ele é o verdadeiro auto-engano, né? É o auto-engano. Então, professor, eu queria que o senhor falasse por que o dependente químico ele tem tanto auto-engano na busca do corpo perfeito? Por que ele não segue o protocolo que deve ser seguido, né? Por que ele não busca o engajamento que deve buscar? Ele sempre quer quebrar a regra, para quê? Para compensar, isso entra no processo egóico, né? Dizer que eu estou magro, jamais. Dizer que eu perdi massa, jamais. Filho, você perdeu dignidade, massa muscular é só um detalhe. Né? Vamos no que interessa. Então, por que é tão difícil o dependente químico entender isso? Né? Tem Não, um perfeito, ponto na neurociência que a gente possa colocar? Eu não sei se tem. Tem. Toda substância, toda modulação que as drogas fazem no nosso cérebro, né, ter aquela recompensa imediata, e como eu falei, são pessoas geralmente mais dopaminérgicas, né? Sim. Com certeza. Mais intensas, né? Elas são intensas. Isso, mais intensas, né? Buscando sempre a motivação. Então, assim, acaba sendo uma válvula de escape, o exercício físico, nessa busca dessa recompensa também, porque assim, o exercício físico ele libera as mesmas substâncias que as drogas ilícitas e drogas lícitas geram para nós no cérebro, de uma forma muito menos intensa. Sim. Mas é um prazer ali, aquele prazer que a gente estava falando no final do exercício. Vem toda aquela enxurrada, né, de bem-estar, e isso faz com que muitas vezes o dependente químico queira buscar ali o resultado mais rápido, né? Quer pegar o atalho, né? Então, aí, por isso que é muito importante a psicoeducação, né? Tentar explicar sempre o benefício que ele vai ter no cérebro, né? O craving, as melhoras de cognição, mostrar para ele como ele está dormindo melhor, né? Como ele está, o humor dele vai melhorar. Sim. E aí volta aquela relação, né? Que às vezes eu sou muito mal interpretado quando eu falo que qual a diferença entre um triatleta e um workaholic? O sistema de recompensa é o mesmo. Os hábitos são os mesmos, os vícios são os mesmos. Eu não estou falando que faz... Né, um vício de substâncias é totalmente destruidor. Né? Mas o sistema de recompensa de um... E é claro que uma pessoa hoje que está trabalhando 12 horas por dia e está dormindo 4 horas por noite, ele vai pagar ali um preço ali na frente. É altíssimo. Né?
Então, o que a gente acompanha muitos pacientes dependentes químicos que tiveram a dependência química, né, que estão em tratamento na dependência química, vão para o triatlon. Então, eu não estou falando que é algo ruim, tá? Eu vou fazer um triatlon ano que vem. Uma prova de 7 horas. Né? Hoje eu já faço triatlon com os treinos, mas no ano que vem eu vou fazer o meu primeiro meio Ironman, que é uma prova de 7 horas. Veio para humilhar mesmo, né? Não, mas aí eu vou fazer um adendo também. Eu quero fazer uma prova dessa para sentir, para ter no currículo, né? Agora, José, imagina um Ironman, uma prova que dura 12 horas. Você imagina o cara fazendo 12 horas de exercício físico, o corpo dele chega uma hora que ele fala, todo o sistema dele fala, tá estressando, a unha dele cai, ele continua correndo, ele defeca, ele urina durante uma prova. Você acha que esse é um comportamento normal? Não é normal? Não é normal. Não é. Eu prefiro 1000 vezes esse paciente fazendo o Ironman do que indo para substâncias químicas. Sim, então, ficou claro o ponto. Né? Muitos vão além, vão pagar um preço, mas é indiscutível que por mais que ele esteja na clínica e ele exagere no futebol, vai. Né? Então, voltando na sua pergunta, eu ainda acho melhor. Né? Que ele engaje substâncias, né, que alterem o humor dele, né, porque o desequilíbrio vai ser grande e as chances de uma recaída é muito mais significativa. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, mas essa é a grande dificuldade que a gente realmente vê, né, nas clínicas, e isso vem mudando. Né? Hoje assim, aí entra naquela parte também que nós precisamos ter mais profissionais de educação física motivados a buscar um conhecimento na área da dependência química, né, da saúde mental. É uma área ainda muito estigmatizada, né? Até para os estudos são muito difíceis de estudar hoje, porque para você trazer uma substância de fora para trabalhar com cobaias né? É super difícil. Então, você vê como o sistema, né, após todas as nossas evidências que nós passamos, inclusive, aí eu vou linkar um pouquinho até vindo pós-pandemia, né? A ênfase que se deu na saúde mental, mas nós estamos ainda muito longe em investimento na saúde, na educação e na ciência, que é o ponto-chave para que a gente comece a ter uma visão, um olhar para o exercício físico, né, de uma forma muito mais sistêmica do que a parte, né, muscular, que eu realmente não acho que é leviano, mas hoje o músculo, hoje a gente vê o músculo como um órgão endócrino. Ter massa muscular traz longevidade. Tanto que na planificação hoje de um treinamento, a musculação ela é fundamental. E quando a gente fala em exercício aeróbio e anaeróbio, né, musculação ou uma corrida, hoje você consegue, um bom profissional, ele consegue fazer uma musculação em circuito, você ter massa muscular, você desenvolver a massa muscular, melhorar a estética daquele paciente, melhorar lesões que o músculo faz a sustentação de coluna, quadril, danos corpóreos. Você consegue através Tem um estudo super bacana agora que saiu na Nature Science, de um brasileiro, inclusive, José, que ele descobriu. Isso foi agora em 2019. Depois procura, depois eu mando o link para vocês aí na página desse estudo. O nome dele é Miguel, se eu não me engano. Depois ele é da FRJ do Rio de Janeiro.
ele fez um estudo, ele descobriu que através da contração muscular, você libera, dentre todas as substâncias benéficas, neurotransmissores que fazem bem para o nosso cérebro, uma chamada irisina, que ela foi usada em cobaias, né, em camundongos que tinham Alzheimer, que são induzidas ao Alzheimer, e esses camundongos, que o Alzheimer hoje é uma doença degenerativa mais significativa hoje na saúde mental, né, vem aumentando muito, que justamente é a perda ali da dopamina, afeta muito o hipocampo, que é onde é uma região importante da cognição, memória, criação de novos hábitos. E esse estudo dele mostrou que a irisina ela conseguiu estabilizar nesse estudo de cobaias a progressão da doença, né? Então estabilizou. Então uma doença degenerativa progressiva fatal como o Alzheimer, através do exercício físico, aí muita gente pode estar perguntando, putz, como que eles fazem isso? Eles fazem um exercício num labirinto com essas cobaias e com o alimento, né, preferido ali dos ratinhos. Então, assim, muitos ratinhos acabam não fazendo a rota certa, porque por causa do Alzheimer causa uma perda na memória significativa, degenerativa. E ele percebeu que através da contração muscular, liberando essa substância irisina, ela faz a ligação direta no sistema nervoso e ela modula, inibindo a progressão da doença em si. Esse estudo ele ia ser replicado em humanos, mas veio a pandemia aí e parou tudo, né? Mas eu acho que vai vir uma continuidade. Então eu não estou falando que seja uma substância que vai curar o Alzheimer, não é isso. Mas o exercício físico ele já é sabido que você previne, né? Você pode prevenir um Alzheimer e doenças degenerativas com todas essas substâncias que traz para o nosso cérebro. A neuroplasticidade, que é tão falada hoje, né? O que é a neuroplasticidade? É a forma que nosso cérebro tem em modular frente a algumas experiências, né? Então, seria criar novas conexões, que muitas vezes essas conexões são afetadíssimas e perdidas com o uso de substâncias. Então, tem alguma coisa mais motivadora que chegar para um dependente químico de que usou substâncias há anos e falar para ele, amigão, se você seguir esse padrão de exercício, tua memória vai voltar, tua cognição vai melhorar. Eu posso falar que o exercício físico deixa a pessoa mais inteligente? Não. Ela dá capacidade para que você possa melhorar a sua inteligência através de uma proteína que o exercício traz, que é o BDNF. Então, olha quanta informação a gente precisa levar para os nossos pacientes, né, para os nossos alunos. Que é um neurotransmissor, José, né? O BDNF é uma substância fundamental no hipocampo para a neuroplasticidade do cérebro. Fundamental. E o hipocampo, ele é a região que está ligada com o aprendizado e memória. Né? Então, aprendizado, memória, criação de hábitos. Já vem do hipocampo. Hipocampo danificado com as... É a casa, né, do hipotálamo. Exatamente. Vem ali do eixo HPA, né? Isso. Hipófise, hipotálamo, hipófise, hipotálamo adrenal, ou pituitária, toda aquela linha que vem ali do cortisol. Se a gente for entrar aqui, né, isso é lógico. Exatamente. Mas isso é importante, a gente está sempre... Sim, então, esse é o ponto-chave, José. O legal, professor, veja, olha que bacana isso.
O legal é que as pessoas, legal assim, né? O que nós estamos fazendo agora eu considero de extrema importância. Por quê? As pessoas têm uma tendência de achar que dependência química é uso e resultado, tá? Ou seja, é o desenvolvimento da síndrome, né? Sem causa aparente, conjunto de sintomas e sinais sem causa aparente, e a partir daí a dependência que traz o uso e o resultado, ou seja, um resultado degenerativo em todas as áreas da vida. E fica-se nisso. E aí pesquisa-se o quê? Né? O comportamento, através de uma anamnese de passado, presente e possíveis planos para o futuro, processos psicológicos, crenças, valores, né? E estruturas sociais, e, de quebra, algumas coisas com relação a gente pode chamar de psiquiatria, que são as prescrições de medicamentos que podem trazer uma certa estabilização, né, uma certa estabilidade emocional para que ele possa continuar raciocinando através da própria doença que possui. Hoje, a gente está discutindo, e olha que legal, hoje a gente está discutindo áreas em que pouquíssimo, talvez a primeira vez, né? A primeira vez, como o senhor mesmo disse, você, né, mesmo disse, Você, por num favor. podcast, num podcast específico para dependência química, a primeira vez a gente está entrando num campo onde ninguém quer falar, ou se quer falar, não colocou a cara a tapa. Por quê? Porque ele não entendeu que é de fundamental importância instigar, estimular, enfiar a goela abaixo, de preferência, no dependente químico, que ele tem a obrigatoriedade de se reconhecer como um membro, né, um ser físico, ou seja, biológico. Ele tem que cuidar disso, ele tem que olhar. E olha, quem está falando é um cara que não tem lá tantas né, afeições com o exercício físico. Mas eu preciso dizer isso para mim, para que eu me convença. E a palestra está tão incentivante que eu preciso me convencer de que realmente é funcional. As pesquisas estão dizendo que é funcional para os seus aspectos de saúde física, mental, social, espiritual, conjugal, né? Perfeito. Conjugal seria até o seu sexo vai melhorar, né? Então, a Perfeito. dependência... E que vai mesmo. vai, a gente sabe que vai. Vai. A dependência química, ela tem uma abrangência enorme, mas é uma pena, né, que, infelizmente, a gente fique ali nos conceitos psicológicos e sociais, né? Nos conceitos de temos que melhorar e, muitas vezes, falando na degradação causada pela substância. E hoje, totalmente diferente. Hoje, na proposta de que dá para melhorar, desde que vá buscar o exercício, vá buscar a preparação, vá buscar o autoconhecimento do seu próprio corpo, né? Escolha, existe uma gama de esportes, existe uma gama de opções, o professor citou aí uma série de opções que você possa tirar 10, 15 minutos, uma hora do seu dia para chamar, né, de qualidade de vida. O dia é estressante, todo mundo sabe disso, tem problemas a todo momento, mas o nosso momento, aquele que é teu, aquele, falou do yoga, né? O yoga, Sim. né? A sua reflexão, a sua naturalidade, você com você mesmo. O dependente químico precisa aprender muita coisa com relação à própria doença. Tem que sair um pouquinho do convencional, né? Por isso que eu gosto das polêmicas. Porque se ficar no convencional, nunca vai ter polêmica. O convencional diz que usa-se uma substância, quebra a cara, se ferra aqui e tem que tratar de forma X. Tá, e isso é a classificação, claro que eu estou usando de forma barata, mas essa é a Sim. classificação de uma dependência química. E não é só isso, não. Veja Não a é? preparação que tem que ter, veja o conhecimento necessário para se falar de esporte na dependência química, veja as análises que têm que ser feitas para que o paciente ele possa não burlar, né, o sistema Perfeito. de recompensa, De esse sistema de recompensa. recompensa, né? Ele só quer a recompensa e recompensa rápida. Professor, quer fazer mais alguma consideração final? A gente está aí com quase 2 horas. É a maior live que eu já fiz, hein? Caramba, José, 2 horas já? 2 horas Olha, já.
Ó, eu só queria te agradecer pelo convite. Eu tenho uma dificuldade grande ainda em falar, né? Falou tão Claro que bem, eu sou Luiz. sempre convidado. Não, eu sempre vou, é claro. Mas, como você falou, uma oportunidade dessas, né? A gente precisa falar sobre drogas, a gente precisa levar, a gente precisa educar, precisa falar sobre exercício físico na saúde mental, a gente Sim, precisa realmente levar essa informação para dentro de clínicas, instituições, equipes multidisciplinares, o quanto é sim, importante, né? É, e levar, eu acho que o ponto-chave é a educação, né, José? Porque sim. a única forma de engajarmos realmente no exercício físico, inicialmente, tem, buscando todos esses, né, essas mediações externas, essas sensações, e, e aí realmente depois que vira um hábito, né, a gente tem muito menos esforço. Quando vira um hábito, você pode até ter um vício, né? Hoje eu faço atividade física todos os dias. Falar para você que eu vou todo dia amarradão para academia, não vou, né? Mas se o dia que eu não faço exercício físico, cara, meu dia não é igual. Meu Vai humor ter uma altera, constância, meu né? humor Ter uma altera, disciplina. minha esposa já surta, minha paciência com meus filhos já é outra, meu trabalho não é o mesmo. Sim, E isso não e isso as pessoas precisam sentir isso, sim. né? Você hoje pratica exercício físico, né, José? Pratica atividade física. Eu não sei Sim, como uma pessoa eu, consegue quando começa e quando percebe o benefício. Eu não sei como uma pessoa hoje consegue viver sem fazer exercício físico. eu tomei uma dose de loucura há um tempo atrás, passei por uma dificuldade de saúde mesmo, né? Vim de Florianópolis, e aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu preciso criar uma disciplina, eu preciso criar uma Disciplina. metodologia e preciso fazer algo que eu goste. Eu falei, eu vou juntar as três coisas. Aí eu decidi acordar às 5h50 todos os dias, né? Às 6 horas da manhã eu saio, faço uma corridinha ali leve, nada muito pesado, em torno de 6, 8 quilômetros, volto, tomo meu banho e vou trabalhar. Então, isso Que tem legal. transformado o meu. E olha, a explicação foi perfeita. Os primeiros 5 minutos é um inferno. Os Para primeiros todo 10 mundo. minutos. Os Para todo primeiros mundo. 10 Tirando os minutos. outliers, né, José? Tem Não, aí não. alguns Aí a galera outliers que. que. É, Porque aí algumas, não. alguns pacientes vêm para mim e falam, Luiz, eu testei isso, eu não gostei. Eu acho que exercício não é para mim. Querido, querida, não é para ninguém no Não é para início. Você ninguém. não está entendendo. Não é para É, ninguém. Se você achar que. acordar. Porque as pessoas que não sentiram isso ainda na pele vão fazendo exercício e vê todo mundo na academia, acham que estão ali todo mundo Que tá uma amarradão. delícia. Cara, Não, não. Os vai primeiros cinco fazer minutos parte são do dia. chatos, sim, os primeiros minutos são chatos. Sair da cama muitas vezes é chato, às vezes está aquele friozinho, nós estamos aí no inverno, Exato. mas vale lembrar que passado meia hora, passa-se uma hora, às 9 da manhã o trabalho está rendendo muito, ao meio-dia a fome aumentou, ou seja, cresce a qualidade de Exatamente. vida, né? Cresce aquilo que a gente Exatamente, busca. José. Professor, eu queria fazer uma colocação. Tem Legal. muitos pontos, Legal. Depois tem eu vou muitos fazer a pontos. última Isso. Depois o senhor vai fazer a nossa consideração final aí. combinado. Tem vários pontos que, infelizmente, né, o tempo, olha, muito, mas ficou faltando. Por exemplo, né, a reabilitação física do alcoólico, que a gente sabe, né, que a parte motora do alcoólico ela é muito danificada devido ao Verificada. sistema nervoso Vestibular, a central, região, né? parte dorsal aqui E do cérebro. dorsal, exato, porque tem a questão de tremores, então esse é um assunto específico que eu adoraria ter abordado. A questão do alcoolismo na juventude e o esporte como incentivo para que se tire essa galera, né, desse movimento de uso de drogas. A terceira idade, né? A terceira idade, a melhor idade,
como fazer, ou qual o melhor, qual está sendo mais indicado. Então, veja, tem uma série, né, de questões que ficaram aí, mas eu não tenho dúvida que nós teremos outra oportunidade para bater Que esse papo, bacana, tá? Quero que deixar bacana. claro que eu fico com as minhas Será o dúvidas maior ainda no prazer, ar, José. tá bom? Legal. Então, minhas considerações finais são: pratique exercício físico regular, faça uma boa alimentação, sono é inegociável, inegociável. De 6 a 8 horas de sono, um adulto precisa, em média, os estudos já mostram que é inegociável, José. Então, uma boa Legal. alimentação, uma boa noite de sono, faça exercício físico e preste atenção após a sua prática. Seja a primeira inicial caminhada de 20 minutos, né? E vai progredindo, ou se você vai para uma academia, fez lá seus 20, 30 minutos, perceba a sua sensação no pós-treino, fique atento ao longo do dia o quanto esse exercício físico ou essa atividade física está impactando no seu dia, né? Então, eu acho que essa seria a mensagem aí para realmente a gente conseguir tirar aquele foco, né, na recompensa a longo prazo e trazer uma recompensa a curto prazo, que é o que realmente nos motiva, é o que nos motiva hoje, né? Sim. A gente quer ali uma sensação, uma dopamina, e se você não tiver atento a isso, passa despercebido. Passa despercebido. Isso mesmo. E olha, dizer que também, né, fica o convite a outros profissionais na área da saúde física e mental voltada à dependência química, né? Que está aí o nosso programa, é aberto, é para isso mesmo, é para colocar o ponto de vista. Hoje nós falamos aqui com o professor Luiz Scaff, uma excelente explanação sobre a parte de neurociência, comportamental, exercício físico, psicologia, o esporte né, na sua totalidade. Então, você que está aí do outro lado, né, que vai ter acesso ao nosso programa, vem fazer parte também disso, né, professor? Vem bater um papo com a Perfeito, gente, perfeito. vem falar sobre aquilo que pode se agregar. Por quê? Porque, como o professor colocou, falta muito profissional, né, para esse mercado que está cada vez crescendo mais. Ou seja, o tratamento do dependente químico e agora com o envolvimento do esporte de forma brilhante foi posta hoje. Professor, Muito só bom. tenho a agradecer, né? Só tenho a agradecer. Eu também, José. Muito Fica com o obrigado. carinho do E Agora José. E sempre que quiser dar um toque, volta, né? Volta. Combinado, combinado. Veja que ficaram várias questões, eu estou em dúvida ainda, mas a gente vai A gente voltar vai e bater um vamos... papo ainda. Vamos sim. Vou te indicar também um grande profissional na área, que é Pode o indicar. professor Eduardo Rocha. Ele Muito é bom. fundador da Clínica Movimente, um Olha que legal. excelente profissional que eu admiro muito. Foi um dos meus mentores aí também nessa trajetória. E com certeza eu vou colocá-los aí em conexão para bater um papo, que é um cara Show de bola. fantástico. E, Show se de Deus bola. quiser, venha mais aí profissionais nessa área para a gente Ah, discutir, bem. crescer. É muito Sim. importante. Eu prefiro que seja dessa forma, né? A gente vai com qualidade, crescendo devagarzinho, as pessoas vão aparecendo, a gente vai trocando ideia, criando conceitos, uma polêmica aqui, um Maravilha. ponto de vista diferenciado ali, mas no fundo a gente só quer uma coisa, né? A gente É quer isso aí, qualidade de José. vida através do esporte hoje, ou qualidade de vida, seja em qualquer área das nossas vidas. Tudo bem? Perfeito. Se alguém Professor, quiser um depois forte... me mandar alguma mensagem para tirar Isso. algumas dúvidas, fiquem à Quer? vontade. O meu Instagram Isso. Fala o Instagram pra galera. legal, é @ Luiz com Z, Luiz Scaff, Luiz com Z, SCAF. Perfeito. E estarei à disposição para mandar alguns artigos que ficaram na dúvida. Show de bola. Famílias, pacientes, todos que tiverem dúvida, estarei à disposição aí para bater um papo. E será um prazer aí a gente aprofundar um pouco mais em algumas regiões aí do exercício físico na dependência química.
Muito legal. E se alguém procurar o I Agora José também, né, querendo ter esse tipo de informação, o professor Luiz Scarfe dará Maravilha. todas essas Vamos informações aí. conversar aí para alguns projetos futuros também, hein, José? Ah, eu acho que é bom. Eu acho que é legal. Muito bom, muito bom. Além de tudo, eu sou meio workaholic também. Não, mas tá ótimo. A gente Além precisa de focar tudo. em alguma coisa, então É, vamos gerar essa dopamina aí para a pro bem. produção de científica aí, né? Isso mesmo. Foi um Grande grande abraço, viu, prazer. José? Forte abraço. Fique com Deus. Igualmente. Gente, tenham todos uma boa noite. Obrigado a Até o todos. próximo programa. A gente volta semana que vem. Forte Beijo para abraço. todos, José. Tchau. Tchau, tchau.